De todas as notícias que a AIMA pode publicar nos próximos dias, com certeza a do novo portal é uma que vai impactar bastante a vida do cidadão estrangeiro que vive em Portugal. Isso porque a gente vai ter os processos de emissão e de renovação de documentos alterados por esse novo portal, né? Tudo que a gente entende de sistemas ali no site da AIMA, eles vão ser unificados. Caso você não saiba do que eu estou falando, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu explico o que está acontecendo nesse exato momento. Como não é possível saber quando esse portal vai ser anunciado pela AIMA, nesse vídeo eu vou fazer uma previsão de quando aproximadamente a gente vai ter esse anúncio sendo feito. Os parâmetros que eu pretendo olhar para entregar para vocês uma previsão mais assertiva são os dados dos últimos anúncios de contratos públicos feitos pela AIMA. Ali eu vou olhar para os dias que marcam o início da análise de propostas até o dia da assinatura do contrato, que é quando a empresa escolhida começa a prestar o serviço. Então nesse vídeo você vai ter uma ideia de como funciona esse processo de contratação pública. Ao final você vai ter uma previsão também de quando que a AIMA pode vir a fazer esse anúncio do novo portal. Outra coisa interessante que eu pretendo trazer nesse vídeo são 2 novos serviços. Um desses serviços você consegue utilizar para visualizar os contratos públicos celebrados em Portugal. E o outro serviço, você consegue visualizar os arquivos relacionados a esse processo de contratação pública. O que é interessante aqui é que a gente consegue acompanhar como que está sendo o gasto público, né? Como que o dinheiro que a gente paga em imposto está sendo utilizado pelas instituições. Não esquece de curtir o vídeo e deixar aqui nos comentários o que você gostaria de ver nesse novo portal da AIMA e o que você não gostaria de ver, comparando com o atual sistema que a gente tem. Agora eu vou apresentar o portal base para vocês. Para acessar esse serviço, você vai digitar na barra de endereço do seu navegador base.gov.pt. Agora vamos aqui na tela que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a pesquisa para chegar aos contratos que eu vou utilizar para a gente chegar à conclusão de possível dia de anúncio da AIMA para esse novo portal. A página inicial do base.gov.pt é essa daqui. Aqui no centro da tela vocês vão ver que vocês têm esses componentes aqui para fazer a pesquisa. Mas como a gente precisa fazer uma pesquisa e tem os dados mais aproximados, né, para a gente fazer a nossa previsão mais aproximada possível, eu vim aqui na pesquisa avançada e vou selecionar aqui alguns filtros que eu acredito que podem ajudar a gente a chegar a contratos que se assemelham ao contrato do portal único publicado pela AIMA. Então, aqui na entidade adjudicante, eu vou digitar o número de identificação de pessoa coletiva da AIMA. É o 517-686-260. No tipo de procedimento, eu vou colocar concurso público. No tipo de contrato, aquisição de serviço. Quando vocês selecionarem e pesquisar aqui, vai aparecer a lista de contratos seguindo esses filtros ali. Mais uma vez, a ideia aqui foi selecionar os filtros para que a gente chegasse em contratos públicos que mais se assemelham ao contrato público referente ao portal único da AIMA. Assim a gente consegue chegar a números realmente mais aproximados possíveis e a gente ter ali uma previsão mais assertiva. Quando vocês pressionarem o botão pesquisar, a lista de resultados vai aparecer nesse formato aqui. Aqui vocês têm o objeto do contrato, tipo de procedimento, adjudicante, adjudicatário, o preço do contrato e uma data de publicação aqui. Para saber mais detalhes sobre cada contrato desse, vocês podem pressionar aqui esse botão do positivo. Ele vai abrir uma outra telinha que é uma tela de detalhes. No caso, para que vocês tenham ideia de como é essa tela de detalhes, ela é idêntica a essa daqui. Eu separei 5 contratos, que são contratos que, na minha opinião, eles mais se assemelham ao contrato referente ao portal único da AIMA. Então a gente vai olhar para esses 5 contratos, a gente vai olhar qual foi o período em dias desde o início de análise de propostas até o dia de assinatura do contrato. Então, esse daqui é o primeiro contrato que a gente vai olhar. Esse contrato aqui, olha só, ele é um contrato para aquisição de serviços de encarregado de proteção de dados. Tem um pouco a ver com tecnologia e eu acredito que a gente pode estar utilizando ele para essa nossa pesquisa aqui. Aqui a gente tem algumas informações básicas, a entidade adjudicante, que é a AIMA. E o que interessa para a gente nessa tela de detalhes é isso daqui, ó, são peças do procedimento. Vocês podem entender a palavra peças aqui como documentos. Então, quando você clica aqui nesse link, ligação para peças do procedimento, você vai cair
nessa outra tela aqui. Esse aqui é o portal Visium. Aqui vocês conseguem visualizar todos os documentos relacionados com a contratação pública em questão. Esse aqui é um dos primeiros contratos que a gente vai ver. Então vamos dar uma olhada aqui. O que interessa para a gente aqui são duas datas. Então nesse primeiro bloco a gente tem aqui um sumário, algumas informações extras, e aqui mais embaixo, ó, vocês vão ver duas datas: a data de publicação na plataforma e a data limite de recepção de candidatura. No caso, todas as empresas que tinham intenção de prestar esse serviço aqui, elas tinham até o dia 26 de janeiro de 2026, até as 11h59, para submeter a candidatura delas, o interesse delas em prestar esse serviço. Então, essa é uma data importante para a gente, dia 26/1 de 2026. Nesse caso, a gente pode considerar que a partir do dia 26, no dia 27, todas as empresas que submeteram propostas vão passar por um processo de análise. Então, o dia que interessa para a gente aqui, para esse contrato, é o dia 27 de janeiro. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente consegue ver a data que o contrato foi assinado. Então, entre o dia 27 de janeiro até o dia 17 de março, eu fiz uns cálculos aqui, algumas anotações, eu cheguei ao número de 50 dias. Tá bom? Então, para esse primeiro contrato, essas são as datas que interessam a gente, para que a gente conseguisse chegar nesse número de 50 dias. Para esse primeiro contrato, o período de análise de proposta precisou de 50 dias para ser concluído. Tá bom? Vamos agora aqui ao segundo contrato. O segundo contrato é esse daqui. Esse daqui, na parte de detalhes, é esse que a gente tem. Então, vamos aqui descendo, que a gente precisa ver os documentos dessa contratação pública. A gente vai clicar aqui nesse link e vai cair nessa telinha aqui. Vamos subindo aqui para a gente ver um pouco mais sobre o serviço. Ó, aquisição de serviços de recrutamento especializado em tecnologia da informação. Ok. O último dia que as empresas interessadas em prestar o serviço poderiam submeter proposta era o dia 17 de novembro de 2025. Então, a partir do dia 18 de novembro, todas essas propostas submetidas já passam para o processo de análise de proposta. E, ó, o contrato ele foi assinado no dia 24 de fevereiro de 2026. Os meus cálculos aqui, isso desde as propostas, desde o início de análise de propostas até a assinatura do contrato, a gente teve aí um período de 99 dias. Então, para esse contrato aqui, a gente teve 99 dias para que as análises das propostas fossem concluídas e o contrato assinado. Vamos agora ao terceiro contrato. O terceiro contrato, vamos ver se a gente consegue ver a descrição dele aqui. Está aqui: aquisição de serviços de desmaterialização de documentos e integração digital de imagens e metadados nos workflows da AIMA. Perceba que eu tentei trazer aqui algumas contratações públicas que envolvem, que estão no ramo de tecnologia, porque é um ramo que está relacionado com um portal único, na minha opinião, né? Então, por isso que eu tentei trazer esses contratos nesse formato, para que a gente consiga fazer aí uma previsão mais assertiva mesmo. Vamos olhar os documentos desse contrato aqui. Está aqui: peças do procedimento, ligação das peças do procedimento. Vamos aqui ver qual era o prazo para submissão das candidaturas. Ó, o prazo era até o dia 1 de agosto de 2025. Então, no dia 2 de agosto de 2025, a gente pode considerar que iniciou a fase de análise de propostas para esse serviço. E vamos descendo aqui para a gente ver quando que foi a assinatura desse contrato. Ó, foi no dia 4 de dezembro de 2025. Os meus cálculos aqui, o período de análise para a prestação desse serviço, ele levou 125 dias. Desde o dia 2 de agosto, que é um dia
à frente desse, que é o período que as empresas que tinham interesse em prestar o serviço poderiam estar enviando as propostas. Então, desde o dia 2 de agosto de 2025 até o dia 4 do 12, até o dia 4 de dezembro de 2025, foi o período necessário para analisar as propostas e assinar o contrato no dia 4 de dezembro de 2025. Ok, nos meus cálculos aqui, 125 dias. Vamos agora ao quarto contrato. O quarto contrato, para que vocês saibam o que é, aquisição de serviços de consultoria de compliance regulatório em matéria de cibersegurança. Vamos olhar aqui, peças do procedimento, clicando nesse link, você vai chegar aqui. Para esse serviço, as empresas que tinham interesse em prestar esse serviço, elas tinham até o dia 9 de 10 de 2025 para submeter as candidaturas. Então, a partir do dia 10 de outubro de 2025, iniciaram-se os processos de análise de propostas. E o contrato essa contratação pública teve o seu processo de assinatura de contrato no dia 5 de dezembro de 2025. Então, os meus cálculos aqui, a gente teve ali um período de 57 dias, desde a análise de propostas até a assinatura do contrato. Vamos agora ao último contrato que eu separei aqui, que é esse daqui. O serviço é aquisição de serviços para desenho e implementação de solução tecnológica para a gestão do fluxo de autorizações de residência. Esse era o serviço. Vamos aqui nas peças do procedimento e ver qual era o prazo que as empresas que tinham interesse em prestar esse serviço tinham. Elas tinham até o dia 19 de junho de 2025 para enviar as propostas. Então, a partir do dia 20 de junho, iniciaram o processo de análise de propostas. E a assinatura do contrato foi feita no dia 25 de setembro de 2025. O que faz com que a gente chegue no número de 98 dias, desde o período de análise de propostas até a assinatura do contrato. Agora a gente tem uma informação bem valiosa que vai ajudar a gente na nossa previsão. A gente olhou para os 5 contratos públicos emitidos pela AIMA e que tem uma certa similaridade com o portal único e identificou ali, em dias, o período que essas propostas passaram pelo processo de análise, até a assinatura do contrato, que é quando a empresa escolhida inicia realmente a prestação do serviço. Se a gente pegar essa quantidade de dias e fazer uma média, a gente vai chegar no valor de 85,8. Para esse nosso exemplo, eu vou arredondar para 86. Para o caso do portal único da AIMA, as empresas tinham até o dia 12 de março para submeter as propostas. Então, a gente pode considerar que a análise de propostas iniciaram ali no dia 13 de março. Somando ao dia 13 de março, esses 86 dias, a gente vai chegar ali no dia 6 de junho. Então, com base nas análises que a gente fez até agora, pode ser que esse contrato seja assinado e a gente conheça a empresa que vai desenvolver o portal único ali em junho desse ano. Esse pode ser o período que marca uma grande mudança para o cidadão estrangeiro que vive em Portugal. Todos os processos de emissão e renovação de documentos, eles iniciam aqui uma nova caminhada. Essa empresa, a partir da assinatura do contrato, ela tem acesso à infraestrutura tecnológica da AIMA e assim ela já pode planejar a implementação, alinhar o que precisa ser alinhado a nível de código, porque quando essa empresa está na fase de análise de propostas, ela tem que apresentar um projeto, um pré-projeto já funcional de como é esse novo portal. Então, o que essa nova empresa vai fazer? Vai pegar esse protótipo, vai olhar para o que a AIMA tem hoje, a nível de equipamentos, a nível de base de dados, a nível de estrutura interna mesmo, e vai adaptar esse protótipo que essa empresa já tem para a realidade da AIMA. Depois disso, muito provavelmente, a primeira fase da implantação desse portal único vai ser criar um ambiente de teste, onde essa empresa vai aprimorar os códigos que já existem nesse portal e tentar atender aos requisitos ali do caderno de encargos. Eu pretendo acompanhar todo esse processo, desde a escolha da empresa, que é quando o contrato é assinado, até o anúncio oficial da AIMA de quando esse novo portal realmente vai iniciar a operação. Então, se você também quer acompanhar tudo isso, eu convido você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixe aqui nos comentários o que você está achando disso tudo. Se você está animado com essa mudança ou se você está desanimado. Comenta aí que eu quero saber.
Agora a gente já tem a primeira peça do nosso quebra-cabeça, que é o possível período de quando a empresa vai iniciar a prestação do serviço. Mas como esse serviço ele é um serviço complexo, é a criação de um novo sistema, com base em um sistema que já existe e com dados que estão espalhados aí em várias bases de dados. Para o mês de junho, essa empresa, o que provavelmente ela vai fazer? Ela vai ter acesso ao parque tecnológico da Arma, vai analisar o que tem ali, vai tentar organizar tudo isso com uma forma de tentar criar um ambiente de teste para implantar um novo sistema. Então, para esse primeiro mês, para esse mês de junho, a probabilidade dessa empresa focar em uma organização mínima para a criação de um ambiente de teste é muito grande. Então, esse mês de junho, eu diria que a gente não vai ter o anúncio da AIMA. A gente vai ter uma empresa que entra, que olha para o que tem internamente e tenta organizar para preparar ali um ambiente de teste. Para o mês de julho, o Portal Único pode avançar para uma fase de teste já focada na estruturação da nova base de dados. A base de dados que vai unificar todos os dados que existem hoje na AIMA. Aqui, a empresa deixa de fazer testes isolados e passa a fazer alguns testes mais integrados, fazendo o cruzamento de dados e organizando esses dados e salvando esses dados nessa nova base de dados. No caso, a gente já pode ser que já tenha um mapeamento dos dados, um mapeamento ali de 90% de todos os dados necessários que já vão entrar nessa nova base de dados. Sendo assim, como existe essa necessidade de reconhecer o parque tecnológico, entender os dados que serão processados pelo novo portal e preparar essa transição, pense que o mês de junho e julho serão utilizados para esses testes. Então a gente não vai ter o pronunciamento da AIMA nesses períodos. Para o mês de agosto, se tudo correr bem com os testes realizados em junho e julho, pode ser que já seja possível ver em um ambiente de teste algumas telas já do novo portal. A gente não vai ter acesso a isso, mas internamente a equipe de desenvolvimento da nova empresa já vai poder visualizar ali algumas telas, algumas funcionalidades realmente em um ambiente controlado. Acredito que ao final do mês de agosto já podem ser iniciadas conversas que definem a estratégia de como vai ser lançado o sistema. É nessa fase que é definida exatamente quando que os portais antigos ou alguns serviços dos portais antigos vão deixar de operar para que o novo portal venha a suprir ali a necessidade. Aqui a gente já pode conversar um pouco sobre o mês de setembro. Nesse mês de setembro a gente já vai ter um sistema mais maduro. Provavelmente já possam ser iniciados alguns treinamentos internos. A estratégia de marketing provavelmente começa nesse período também. Então todos os folhetos que a gente vai ver nas redes sociais mais para frente vão ser definidos aqui nesse intervalo. A gente já está chegando à fase final da nossa previsão. Vamos só fazer um resumo dos passos possíveis que a empresa vai fazer depois de assinar o contrato com a AIMA. Tá? Mês de junho. Mês de junho é entrar nas infraestruturas da AIMA, fazer o reconhecimento do parque tecnológico, fazer alguns testes básicos e já pensar um plano ali de como fazer uma migração desses dados. Para o segundo mês, o mês de julho, já é tentar integrar as bases de dados antigas e tentar fazer de uma forma mais resiliente possível a transição desses dados para a nova base de dados. No mês de agosto, aqui a empresa já consegue fazer uns testes com telas internamente, em um ambiente de teste. A gente não vai ter acesso a isso. No mês de setembro, já é possível iniciar conversas de como esse novo sistema vai entrar, vai ficar disponível para as pessoas e como que os portais antigos vão ser desativados. E no mês de outubro, aí aqui a gente pode ter a nossa mensagem ali. A AIMA pode vir a anunciar esse portal no mês de outubro. Então, essa é a previsão que eu faço aqui. É muito importante que você perceba que os rumos tomados daqui para frente podem seguir um caminho totalmente diferente de tudo que eu trouxe aqui para vocês. Essa análise de propostas de empresas que querem prestar o serviço, elas podem acabar demorando um pouco mais. Então depende muito desse procedimento aí. Outra coisa, depois que o contrato for assinado, existe todo um planejamento ali de preparação desses dados e migração deles. Então, isso é algo que depende bastante ali do arquiteto e do engenheiro de software da nova empresa. Outra coisa é a questão do treinamento. Depois que esse portal ele ficar pronto ali, em um ambiente de teste, julgo que seja ali por setembro, iniciam-se a parte de treinamento do grupo interno da AIMA, né? Para que os funcionários consigam utilizar a plataforma da melhor forma possível e também, eu não sei como que vai ser essa questão de publicidade do sistema, né? Vai ser interessante se eles criarem um manual, criarem vídeos para ensinar as pessoas a utilizar, né? O que você acha? Deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver nesse novo portal. Deixa aqui também
Eu queria saber o que você está achando disso tudo, tá bom? Não esquece de se inscrever ao canal e de me acompanhar aqui caso você queira saber mais notícias sobre o novo portal da Arma.